Olá, boa tarde. Entra agora através da Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, o programa Trabalhador em Foco. Eu sou Carla Coelho e hoje estou substituindo a minha amiga jornalista Rosane Botelho e o nosso assunto hoje é extremamente interessante. A gente vai entender um pouquinho o que é o Sindicato dos Bancários e qual é a importância dessa instituição, tanto para os bancários quanto para nós, clientes de bancos. Fica com a gente volta daqui a 30 segundos. Estamos de volta e agora vamos começar o nosso bate-papo de hoje com o Luiz Cláudio Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Bancários. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Tudo bem, Luiz Cláudio? De forma alguma, na verdade, é um grande prazer te receber aqui. A gente que sempre fica pensando na qualidade desse produto que é o programa Trabalhador em Foco. Eu queria que você, antes de qualquer coisa, eu acho que o nosso telespectador com certeza já está bastante acostumado com você, mas sempre falando de greve, de problema, e hoje a gente vem falar de conquistas, das conquistas que o Sindicato dos Bancários vem fazendo ao longo da história, né? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse para o nosso telespectador que você é bancário, há quanto tempo está no sindicato? Eu sou bancário desde 85, né? sou caixa, funcionário do Banco Itaú, e eu entrei no movimento sindical em 94, e hoje estou como presidente do sindicato, há 2 mandatos, é um orgulho para mim, né, ser presidente de uma classe tão importante, e é lógico que até o dia 28 de agosto desse ano, porque depois nós teremos um novo presidente, né, estamos em processo eleitoral, mas para mim é muito orgulho ser presidente dessa entidade. Quando você começou a se apresentar, você falou que era bancário e que é caixa, não é isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse detalhe, porque eu acho que muitas das vezes as pessoas pensam que o sindicalismo, que o sindicato, que o sindicalista, né, isso é uma profissão, e na verdade não é. É uma vertente das práticas profissionais. É aquela pessoa que pensa muito no próximo, que quer ajudar a sociedade de uma forma geral, ajudar os seus colegas de categoria, e aí ele vai trabalhar em prol do seu grupo, não é isso? Sim. O Sindicato dos Bancários, né, ele é uma instituição, é uma entidade sindical que representa uma categoria, né? Então as pessoas pensam que às vezes o sindicalista é uma profissão. E o sindicalista não é profissão, né? A gente representa uma classe, né? Eu sou um trabalhador, sou um bancário, hoje eu estou prestando esse serviço ao sindicato, né? Amanhã eu posso estar fazendo de novo meu trabalho no banco. Mas essa é a função do sindicalista, né? Representar os trabalhadores, pensando não só no local de trabalho, pensar uma coisa mais ampla, né, de representação. Então, eu tenho os meus direitos garantidos, né, como trabalhador, e assim, está no sangue, né? Porque não é fácil ser sindicalista, os desafios são muito grandes, muitos problemas, mas tem que gostar, tem que acreditar realmente no que faz. Tem que gostar, tem que acreditar e tem que querer também em prol do outro, né? Não é um trabalho como você só trabalha todo dia na sua carga horária. O trabalhador, de uma forma geral, ele trabalha com a recompensa de ter o salário. Você trabalha com a recompensa de ter o seu salário, que é ainda pago lá pelo Itaú, mas que além disso também está proporcionando uma qualidade melhor de trabalho para os funcionários, para os bancários e também para os clientes. Sim, sim. Quando a gente estava conversando antes de iniciar o programa, porque é sempre isso que a gente faz, a gente sempre bate um papo para alinhar o que a gente vai
contar de novidade para você. E você falou uma coisa muito interessante, que o Sindicato dos Bancários ele faz parte da CUT. Isso. E que a CUT pensa em sindicato cidadão, não é isso? O que é isso? Explica para o nosso telespectador. Então, na década de 90, nós fizemos essa discussão da importância de se filiar a uma central de sindical. Né? E, na época, a central foi a CUT, que os trabalhadores entenderam que era uma central que representava bem os trabalhadores. E a gente entende ainda que a CUT tem uma visão bem perto daquilo que a gente pensa mesmo, né? De estar fazendo sindicalismo não só voltado, a gente é representante de uma classe, lógico, claro. A gente representa aquela classe, a gente tem que lutar por ela, mas não pode ficar só ali no local de trabalho, a gente tem que ampliar essa representação que a gente fala muito do sindicato cidadão. Ou seja, eu estou lá fazendo o dissídio, representando os bancários, negociando, mas eu também participo de outras discussões fora do âmbito dos bancários. Né? Então, a gente está preocupado com a questão do transporte, a educação, a saúde. Então, aonde tem essa discussão, os conselhos em Petrópolis, os sindicatos bancários participam de todos, até junto com o movimento sindical também. Então, a gente está querendo fazer esse debate em todos os locais, porque não adianta o bancário ter um bom salário, um bom emprego e o seu filho está lá com uma educação ruim, seu pai está com problema de saúde e encontra um problema um atendimento no SUS, o transporte que a gente vê aí com problemas. Então, a gente tem que fazer parte dessa discussão, sim. Esse é o papel do Sindicato Cidadão. E pensando indo nessa mesma linha, né, de Sindicato Cidadão, dentre as bandeiras levantadas pelo Sindicato dos Bancários, estão algumas que são muito interessantes para nós todos. Não só para o bancário, mas para o cidadão convencional, né? Para aquele que está trabalhando em outra área, seja ele do vestuário, seja ele da alimentação, que são nossos colegas de sindicato, né? Afinal de contas, eu hoje, enquanto apresentadora e produtora aqui do Trabalhador em Foco, eu me sinto também pertencendo a esse movimento sindical, porque levanto as bandeiras também. Mas quando o Sindicato dos Bancários ele pensa em, por exemplo, aumento do número de caixas, ele não está pensando apenas na geração de emprego, mas também, não é isso? Então, a gente, por exemplo, né, no dissídio nosso, né, quando chega a época de campanha salarial, que a gente não fala campanha salarial, a gente muda, é a campanha nacional dos bancários, porque as pessoas acham que nós estamos ali fazendo algum movimento, alguma manifestação, mobilização ou até greve, né? Por causa de salário, por causa de, né, a gente quer ganhar mais, mas não é só isso. Porque quando a gente entrega a nossa pauta para os banqueiros, que geralmente é lá em julho, a nossa pauta tem um leque, né, de reivindicações que atende não só a categoria, como também a sociedade. Né? A gente sempre reivindica a contratação de mais empregados, a gente tem a discussão em relação, por exemplo, ao atendimento. Nós temos propostas, por exemplo, o atendimento bancário ser de 9 às 5, com 2 turnos de trabalho, ou seja, isso ia gerar mais emprego. A gente está falando de aumentar 2 horas, não é isso? Aumentar o atendimento. De 9 às 10 que não existe, e acaba 4 horas da tarde e até às 5. Você teria mais funcionários, né? Você faria turnos de trabalho e teria um atendimento melhor para o cliente, ele teria mais tempo a ser atendido. A questão das filas, a segurança. Então, tudo isso a gente coloca na nossa pauta de reivindicações. É lógico que chega numa época de campanha, a dificuldade que tem realmente de fazer uma greve, a gente sabe que acaba atrapalhando, criando um constrangimento e tal, mas a gente tem apoio também, a gente sabe que essa luta nossa, essa luta dos bancários é uma luta de todos. Né? A gente quer ter um atendimento melhor e que os bancos desempenhem realmente o papel que eles têm que ter, né? Que não é só lucrar, é fomentar o crédito, né? A agricultura, gerar emprego. Então, essa é a discussão que a gente faz, que esse formato bancário a gente não concorda. Entendi. Desmembrando um pouquinho isso que você acabou de falar, porque tem questões muito interessantes para o nosso telespectador lá de casa, algumas coisas que o cidadão com certeza se incomoda quando está falando de serviço bancário e que você disse que o bancário em si quer que melhore. Uma delas, por exemplo, é a questão do tempo de espera, não é? A gente sabe que hoje existe uma legislação estabelecida, lei federal, estadual e municipal, é isso, né? Federal não, é estadual, estadual e municipal, são leis estaduais e municipais que estão aí para proteger o cidadão.
né? Essas leis que tem o tempo mínimo, assim, o tempo máximo que você pode ser atendido, ou seja, 15 minutos para um dia normal, 30 minutos para um dia considerado de pico. Dia de pico é aquele que todas as contas têm que ser pagas, não é isso? É o dia geralmente posterior, anterior a feriados, por exemplo, carnaval agora, o banco só abre quarta-feira, então geralmente dá muito movimento. Dá muito movimento. Então, e aí é considerado um dia de pico, pico. Por isso o máximo de tempo são 30 minutos. 30 minutos. Certo. Como é que... Eu tenho certeza que o nosso telespectador não sabe, assim como eu também não sabia antes da gente começar a conversar, que isso foi uma lei que foi proposta inicialmente e pensada pelo Sindicato dos Bancários. Então, Carla, na verdade é bom, né, você tocar nisso, que várias leis, não só em relação ao atendimento, como também em segurança, né, foi leis que o movimento sindical bancário apresentou junto ao Legislativo, né, fez uma articulação legal. Então a gente conseguiu aprovar esses tipos de leis em todos os municípios, a maioria dos municípios, né. Então, nós conseguimos aprovar leis, por exemplo, da porta giratória, né, que muita gente às vezes não gosta, né, quando chega ali na porta, trava. Mas é um processo de segurança para quem está lá dentro. Quem já presenciou um assalto, como eu já presenciei aqui em Petrópolis, sabe da importância daquela porta, né? Então, as câmeras de vídeo, hoje também nós temos os biombos, agora uma coisa nova, biombo para evitar as saidinhas de banco. Então, tem as da filas, do atendimento, né? Filas, tem a de banheiros, bebedouros, assentos. Então é um leque de leis para atender melhor o cliente, né? E também gerar emprego. Então, essa da fila, a gente toda hora é questionado, né, quando a gente entra dentro de uma agência bancária, né? Ah, você é do sindicato, pô, tem que fazer alguma coisa. A gente faz, né? A gente faz greve, a gente faz mobilização. Agora, o cliente, o usuário, ele também tem que entrar nessa luta. Com certeza, tem que requerer os seus direitos. Se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Então, tem os canais de reclamações dos bancos, as ouvidorias. Os bancos hoje são medidos por essas ouvidorias. O banco é medido? Se ele tem muita reclamação, ele perde ponto? Como é que é isso? Tem penalidades. E queima também a imagem da empresa. Você certeza. Vê lá, o banco mais... No ranking que as pessoas mais reclamam, você quer abrir conta em outro. Isso também tem um desgaste para a empresa. Para a imagem. Hoje você tem esses canais, tem o Banco Central, tem o próprio PROCON, que tem ajudado bastante a gente nesse sentido. O sindicato também pode trazer, né, as reclamações para a gente, que a gente encaminha. Então, e o judiciário, né, que eu acho que é importante entrar com ação na justiça. Porque você entrando com ação e questionando isso, uma hora os bancos vão ter que tomar uma providência. Não adianta chegar lá e reclamar com o caixa, coitado. Ele não tem culpa, ele está ali sozinho, 1, 2 caixas. Reclamar com o gerente, também não tem autonomia para isso. Então, é entrar com ações na justiça. Hoje o banco é obrigado a fornecer uma senha, né? A lei prevê isso. Você chegou numa agência bancária, tem que ter a senha, a hora que você chegou e a hora que você foi atendido. Então, se não está dentro da lei, entra com ação. Ah, mas tem pessoas que falam, eu entrei e não ganhei. Mas você entrando ali, aqui, né, várias vezes, uma hora o judiciário vai falar, poxa, tem coisa errada aí. E também o entrar e não ganhar também tem muito com o seu papel de cidadão de tentar ajudar também a sociedade a modificar. Sim, eu acho que muitas das vezes essa coisa do entrou na justiça, pediu alguma coisa, seja quantitativo. Acho que é um direito de todo cidadão buscar, né, seus direitos. Né? Exatamente. Então, cabe à justiça, ela vai investigar, vai verificar se teve problema ou não. Agora, nós temos que buscar nossos direitos, sim. Então, a lei das filas é isso. As pessoas têm que entrar com ação na justiça, reclamar com as ouvidorias, exigir a senha. Agora, não é brigando com o colega que está ali no caixa, não é brigando com o colega gerente, que eles realmente não têm culpa. Eles não têm culpa. Outra questão que as pessoas reclamam muito é com a percepção da redução dos profissionais nos caixas enquanto estão trabalhando. Eu que sou cliente de 2 bancos aqui e raramente eu vou ao banco, mas quando tenho que ir, eu sempre vejo 2 pessoas trabalhando e aquele montão de caixa vazio. Isso. O que o sindicato dos bancários faz em prol disso? Então, hoje tem uma resolução que autoriza o correspondente bancário, que é uma coisa que a gente é contrário, né? O correspondente bancário não é a forma que está sendo feita hoje, não é para isso, né? O correspondente bancário tem uma outra finalidade, para você botar serviços bancários em cidades onde não tem banco, tem dificuldade.
Então, hoje, o que os bancos estão fazendo? Pegando a clientela, os usuários, né, e direcionando para esses correspondentes bancários, lotéricas, supermercados, padarias, que fazem o mesmo serviço. Todos esses lugares hoje você E são locais que não têm segurança, né? A gente vê problemas toda hora com saidinha de banco em lotéricas, assaltos. Não tem segurança, não tem porta giratória. Então, assim, coloca em risco realmente o cidadão. E os bancos hoje estão com essa prática, impedindo realmente o atendimento. Então, a gente dá essa dica: se alguém for num banco pagar uma conta e for recusado, tem que denunciar também, que os bancos são obrigados a atender todos, não só o cliente, mas os usuários também. Maravilha. Então, a gente vai fazer um breve intervalo para dar um momento de beber um golinho d'água e vamos voltar falando exatamente sobre isso. Sobre por que é proibido o banco não aceitar que você entre quando você não é cliente, quando você é freguês. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com o Luiz Cláudio, que é presidente do Sindicato dos Bancários. E agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante para você de casa, que não é cliente de banco nenhum, ou é cliente de um e é freguês do outro, e que precisa pagar a conta especificamente no banco A ou no banco B, porque passou do prazo ou porque é uma obrigação, tem várias instituições que quase te obrigam a pagar naquela instituição e não na outra, né? E aí você chega para efetuar esse pagamento e você é quase que proibido, ou proibido de verdade. Por que isso é errado? Como é errado e o que o cidadão tem que fazer? Então, primeiro é bom explicar que o banco, né, como eu falei antes, é uma concessão pública. Certo. Então ele é um prestador de serviço, então ele tem que atender a todos, né? Inclusive é o que está lá na resolução do Banco Central, né? Clientes e não clientes. Não pode ter discriminação. Hoje, lógico, você tem vários canais de atendimento, né? Você tem o autoatendimento, a internet, você tem as lotéricas, como eu falei, mas os bancos hoje estão com essa prática, né, de não querer atender o não. Até os próprios, às vezes tem bancos, até o próprio cliente ele direciona para esses canais. Então, assim, se o banco tem um convênio com aquela concessionária, né, o banco tem que atender. E o cliente tem a opção de utilizar o caixa. Ele pode ter as opções, né? Agora, eu quero usar o caixa, tem e deve usar. Se ele for impedido, ele tem esses canais também que eu falei de reclamações. Se ele for impedido, como é que ele consegue chegar e reclamar no PROCON se ele não vai ter uma prova física? Como é que é isso? É bom ter realmente uma testemunha, né? Certo. Uma testemunha. Agora, por exemplo, boletos bancários, né? O boleto ele tem o serviço de compensação. Então, até o vencimento, você pode pagar em qualquer banco. Agora, tem bancos que falam, não, vai pagar no seu, vai pagar no outro, vai pagar... Isso está errado.
Então, chegou no banco, ele foi impedido de fazer aquele pagamento, pega uma testemunha, né? E tem os canais também, tem o Banco Central, o próprio sindicato, né? Pode ligar para o sindicato, que os bancos não podem fazer isso, né? Então, é irregular. Entendi. Quando você estava explicando agora, você disse que o banco é uma concessão pública, não é isso? Então, existe alguma... A gente estava falando de avaliação do banco e tal. Sim. Existe um momento em que o governo pode dizer que esse banco não vai mais existir porque ele não está cumprindo a sua função enquanto banco? Tem as... como é que se diz? Tem o regimento, tem a resolução. Certo. Né? Agora tem as penalidades também. Agora, falta muito fiscalização, que a gente cobra, falta fiscalização nos bancos. Para saber se estão cumprindo. A questão das tarifas, que a gente reclama tanto. Então, as tarifas hoje estão muito soltas, né? Cada banco cobra um valor, então a gente acha que tinha que regulamentar isso melhor. É até um debate que a nossa confederação faz, que a gente quer fazer uma discussão mais ampla com a sociedade do Sistema Nacional Financeiro. Então, a gente quer realmente fazer esse debate, qual realmente é o papel dos bancos, né? Que eu falei no início. Esse formato de banco, para a gente, não é o que a gente defende, né? A gente só vê bancos lucrando cada vez mais, sem ter retorno para a sociedade, nenhum retorno para a sociedade. E esse lucro exacerbado vem, em parte, do próprio sofrimento que o bancário sofre, né? Sim. Como assim sofrimento? Eu tenho certeza que o telespectador está pensando nisso. Existem agora as estatísticas que estão comprovando que existe um processo de adoecimento dos funcionários bancários. Fala um pouquinho sobre esse adoecimento, até mesmo para o nosso telespectador entender que não é claro que é bom trabalhar no banco, é uma categoria de respeito e tal, não sei o quê, mas também não é essa maravilha que todo mundo pensa, né? Todo mundo acha que o bancário trabalha menos, ganha muito, e não é bem assim, não é isso? Então, muita gente acha que o bancário trabalha 6 horas e vai embora, né? E não é verdade. A maioria hoje, os bancos são muito espertos, né? Então, eles, para burlar isso, né, eles estão comissionando a maioria dos funcionários, onde você chega numa agência bancária cheio de gerente, cheio de chefe, tudo funcionário de 8 horas. E geralmente trabalham muito mais do que isso. Por quê? Falta de funcionários, né, então tem que se desdobrar mais. E hoje o bancário ele é medido também por vendas de produtos. Certo. Inclusive até os caixas, que a gente não concorda. Né? O caixa é para atender o cliente, né? Receber, pagar, não para vender produtos. Então acaba que o tempo já demora para atender, poucos funcionários, ainda tem que explicar às vezes uma venda para um cliente, vai demorar mais ainda a ser atendido. E aí que a fila vai ficar maior. Então hoje essa questão das metas, que a gente não concorda, não que a gente é contra, né, as metas, nós não somos contra as metas, mas não da forma que é colocada pelos bancários, né, que são metas inatingíveis da nossa forma de ver. E são avaliadas individualmente. Eu acho que cada um tem uma forma de trabalhar e você não pode olhar para todos de uma forma igual. E o bancário hoje ele é ameaçado o tempo todo com vendas de produtos, com ameaça de demissão. Então isso tem ocasionado muitos problemas de doença para os trabalhadores, que na década de 80 era muito problema de Ler-Dort, né? Claro. De tanto digitar e tal. A gente já tratou isso aqui já no programa? Já falamos aqui no programa sobre isso e agora mudou um pouco. Hoje o bancário digita menos, né? Hoje tem código de barra e tal. Mas agora o problema maior da nossa categoria é síndrome do pânico, problema de pressão alta, problemas estomacais, que às vezes não dá para almoçar. Então isso está gerando muito problema para a categoria, né? Então, decorrente dessa questão das metas. O próprio cliente sabe disso, quando ele chega numa agência bancária, o desespero do bancário para vender um seguro, vender um cartão de crédito. Isso é verdade. Então aquilo ali é o emprego dele, que tá em risco. E aí muitas das vezes eu acho que o cliente também não entende aquela necessidade da venda está diretamente ligada com a manutenção da família daquele trabalhador. Sim. Às vezes, quando a gente fala muito isso, quando o bancário está com dificuldade de, sei lá, atingir uma meta de, sei lá, de cartão de crédito, a própria família se reúne, se mobiliza para ir lá fazer um cartão de crédito para garantir o emprego desse trabalhador. Então, isso que a gente não concorda, entendeu? E o que vem acontecendo também é a questão da venda casada. Acaba que o cliente vai lá fazer um crédito pessoal, ou um carro, né, financiamento de um carro, de um imóvel, alguma coisa.
e fica empurrando em cima dele, né, outros produtos, como o seguro, isso é o desespero do bancário, né? Então, o bancário hoje está sofrendo muito com isso, a gente tem observado lá no sindicato, né, e a gente orienta os bancários o que tem que fazer, né? Tem que procurar um médico, se tratar, claro, buscar seus direitos, que a gente acha que esses problemas são ocasionados pelo trabalho. Pela própria pressão. Pelo trabalho. O nosso programa já está quase acabando, a conversa foi boa, mas para a gente terminar, eu queria que você fizesse uma avaliação, lembrasse a data do seu dissídio, quando é que vocês vão de volta, na verdade, estar lutando por melhores condições, tanto para o funcionário quanto para o cliente, de uma forma geral, e dar um parecer sobre o sindicato, dizer o telefone e tal. Então, o nosso dissídio é em setembro, né? Então, o pessoal até fala, está chegando a greve dos bancários, né? Mas, na verdade, nós não queremos greve, a gente quer negociar com seriedade. Até o que eu falei, que a gente entrega a pauta de reivindicações geralmente em julho, então até setembro para negociar. E tudo que nós temos hoje, as conquistas da categoria, porque às vezes a gente é questionado, vale a pena fazer greve? Todas as conquistas nossas foi justamente na luta, né? Então, hoje o bancário tem uma condição melhor, tem um plano de saúde, tem um ticket, né? Tem uma participação nos lucros. Então, isso tudo foi decorrente da luta. O patrão não deu isso pra gente, a gente conquistou. Então, quando a gente está lá fazendo greve, reivindicando não só salário, como também mais emprego, a gente tem o apoio da população, tem o apoio da sociedade, porque todos estão ali, sofrem. O bancário sofre, o cliente sofre também. Nosso sindicato tem Facebook, né, Bancários Petrópolis, tem também uma página na internet, sindibancariospetropolis.com.br. O nosso telefone é 2231-2281. E pode entrar em contato com a gente, né, se tiver alguma reclamação, algum problema, que a gente vai tentar resolver. E vamos entrar em contato com a instituição. Recentemente tivemos um problema, né, de ar-condicionado numa agência bancária. Com certeza. Que os clientes estavam sofrendo muito junto com os bancários e a gente conseguiu resolver fazendo uma pressão. Então, assim, verdade, é uma parceria. Maravilha. Luiz Cláudio, muito obrigada por ter participado do programa, por elucidar questões tão importantes aqui, tanto para o trabalhador, para o bancário, como também para o telespectador final, né? Se você só pegou o finalzinho desse programa, não precisa ficar preocupado. Ele reprisa na terça-feira, de 8 às 8h30, e você pode assistir também pela internet, através do site www.tvredepetrópolis.com.br. Não conseguiu nem no site, nem na TV, a gente tem um canal no YouTube, que é o da Comunicação Livre, que é a empresa que produz o programa. Lá você vai encontrar todos os programas. Coloca no YouTube Trabalhador em Foco, você vai ver desde a nossa estreia até esse programa e você vai conseguir saber muitas coisas relevantes para você, trabalhador. Obrigada, até a próxima semana. Um beijo grande.